Hoje, no bloco Mercado de Trabalho, a gente conversa com o doutor Eduardo Tancredi, que é psiquiatra, membro da Aliança para a Saúde Populacional. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, muito bom dia. Olá, bom dia, Bruno. É um prazer conversar com vocês. Bem, hoje a gente vai tratar aqui no nosso bloco de uma síndrome, agora já um pouco mais conhecida, que a partir do dia 1º de janeiro de 2022 será considerada doença de trabalho. A gente está falando da síndrome de burnout. Doutor Eduardo, eu queria que o senhor falasse um pouco mais para as pessoas sobre isso. Primeiro, dessa classificação como doença de trabalho. Até então a gente não considerava como tal? Bruno, na verdade, foi bem colocado quando você fala que já é uma situação já conhecida anteriormente, né? O burnout ele foi descrito há alguns anos, sobretudo relacionado a algumas profissões que lidam diretamente com problemas dos outros, ou seja, o burnout ele foi descrito para profissionais de saúde, professores, que muitas vezes chegam em determinado momento e não conseguem mais realizar suas profissões. O que vai acontecer agora, o que está acontecendo agora é a vigência da CID-10, né? A CID-10 é a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde e que vai entrar em vigor a partir do dia 1º. Porque até então, CID-11, tá? No CID-10, que é anterior, não existia essa descrição de burnout. Burnout não era uma condição descrita, tá? Na CID-11 agora, ela entra como uma situação relacionada ao trabalho, diretamente relacionada ao trabalho, ao ambiente ou ao estresse do trabalho, tá? Então, acho que tem inúmeras implicações, acho que grandes implicações para as empresas, com certeza, né? As pessoas precisam conhecer um pouquinho melhor, para conseguir entender como lidar com isso, né? Sim. Bem, doutor Eduardo, para quem não conhece, quais são as principais características, como identificar o indivíduo que eventualmente esteja sofrendo de burnout e, pelo que a gente já tem de conhecimento da área técnica, científica, esse tratamento envolve que tipo de procedimentos? Vamos lá. Primeira coisa, qual é a característica do burnout? Ela é o resultado de um estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Esse não foi gerenciado com sucesso é importante, porque é uma questão também individual. Ela não é só do ambiente de trabalho, mas ela é uma relação entre o indivíduo e o trabalho, tá? E o que a gente tem como principal? Quais são as dimensões principais disso daí? Primeiro, um sentimento de esgotamento ou exaustão de energia. Importante, não é cansaço isso, tá? A tradução de burnout é de queima, exaustão, é do tipo assim, queima de estoque. Eu não tenho mais reservas, eu não tenho mais energia, motivação para seguir em frente. Então, há um distanciamento da pessoa em relação ao trabalho, um sentimento de negativismo. Aí eu volto um pouco para a área médica, quando na área da saúde, o que ele foi descrito, é como se a pessoa não tivesse mais uma expectativa positiva, uma motivação para continuar trabalhando. E por quê? Sobretudo pessoas que trabalham, vamos dizer agora, na linha de frente da Covid, por exemplo, lidar com muito sofrimento, com muita impossibilidade de atuação. Então, esse sentimento de que eu não participo mais, eu não consigo mais estar próximo do meu trabalho é uma das características, é uma das dimensões. Sim, agora como que a gente diferencia, doutor, até antes de prosseguir, por exemplo, eventualmente todo mundo já passou por isso, de um dia estar desanimado, sem vontade de ir para o trabalho, ou desmotivado, sem comparecer até aquela situação, o compromisso, de algo que seja mais grave, que sugira esse diagnóstico. Essa vontade de se afastar do trabalho, de não trabalhar, ela precisa ser constante
e que provoca outros sentimentos na pessoa para a gente ter a característica ali de burnout? Perfeito, Bruno. Justamente, quer dizer, ela tem que estar relacionada ao não manejo, à incapacidade da pessoa de manejar com este estresse crônico, tá? Não é uma coisa aguda, não é ontem eu me dispus com o meu chefe, com a minha equipe, e aí hoje eu estou desanimado. Uma coisa muito importante, para você conceituar o burnout, você tem que excluir outros fatores. Por exemplo, uma pessoa que, além de problemas no trabalho, está passando por outros problemas na vida. Por exemplo, uma separação, uma perda, um luto, ou então uma depressão ou uma ansiedade. Então, isso vai ter que ser diagnosticado e diferenciado pelo profissional que vai atender, tá? Por isso que, assim, ela não é... E olha, digo, o burnout, ele não está classificado dentro das patologias mentais. Ele está dentro de uma categoria que são os fatores que podem influenciar o status ou a condição de saúde de uma pessoa, tá? Então, por que é importante falar isso? É porque a gente não pode sair banalizando o burnout como muitas vezes a gente banaliza a depressão. Muitas vezes as pessoas falam, olha, eu estou deprimido, quando na verdade a pessoa está triste, né? Ou muita gente banaliza também, por exemplo, o termo bipolar, porque às vezes ela muda de humor, mas não é isso. Doenças têm características, têm categorizações. Então, esse vai ser um grande desafio. Vai ser um grande desafio para as empresas e também para os médicos, os profissionais de saúde, os psicólogos e, em último caso, até para a justiça do trabalho. Sim. Porque vamos ter que aprender a lidar com isso. Senão a gente começa a colocar na categoria de burnout tudo o que é o estresse, o cansaço, e não é isso. Isso precisa estar categorizado como uma coisa crônica, caracterizado como uma coisa crônica, como algo que só tem este fator e que a pessoa não está conseguindo gerenciar, tá? Então, tem uma palavra muito importante que eu acho que faz parte de como lidar com isso, que é resiliência, né? Resiliência é a capacidade que nós temos de habilidade de resistir, de recuperar, de seguir a trilha depois de um estresse, de um problema que a gente passa, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Eu moro numa chácara, e uns anos atrás deu uma ventania muito forte ali na minha região, e assim, foi uma ventania que eu nunca tinha visto e ouvido, né? A gente ouve o barulho do vento, uma coisa muito forte, e derrubaram várias árvores, foram pro chão. E eu olhando aquilo ali, eu vi algumas árvores, elas dobraram, quebraram parte delas, quebraram galhos e voltaram ao normal. Outras realmente caíram e foram com a sua raiz arrancadas pela raiz. E algumas só dobraram e voltaram ao mesmo lugar, à mesma posição anterior. Isso é resiliência, né? É a capacidade que cada um de nós tem de vivenciar o estresse, se ajustar e se adaptar e seguir em frente. Sim. Tá? Então, esse é um ponto importante no trabalho e no estresse do trabalho. Em geral, quem sofre de burnout está com a resiliência afetada, não consegue lidar e vai cronicamente esgotando mesmo. Sim. Eu te perguntei também, doutor, a respeito do que a gente já tem de prática científica, médica, relacionada ao tratamento dessas pessoas. Como deve ser feita essa intervenção? Vamos lá. Primeira coisa e mais importante, né? Quando a gente está falando de trabalho, a gente tem que trabalhar isso do ponto de vista preventivo, né? Hoje algo que as empresas estão começando a se preocupar muito, e tem aí, por conta da pandemia, o tema saúde mental veio muito à tona. Então, prevenir é a melhor coisa. A gente precisa trabalhar ambiente, precisa entender a individualidade de cada pessoa, precisa entender como é que está o ambiente, as cobranças do trabalho,
reconhecer a possibilidade de pessoas terem mais dificuldades do que outras e tal. Uma vez estabelecido um quadro desses, a gente tem que diferenciar, como eu disse. Poxa, vamos ver, isso realmente é um fator só e unicamente relacionado ao trabalho ou não? Ou nós vamos ter que avaliar mais profundamente para entender se é uma depressão, uma ansiedade. Então aí, a principal estratégia é procurar um profissional, né? Um profissional capacitado para isso. E aí, no caso, ou é o psicólogo ou é o psiquiatra, você tem que buscar ajuda. E tem que buscar ajuda antes de uma situação de agravamento e de cronificação. Tá? Então, algumas pessoas podem necessitar, em algum momento, ou em alguma situação, tomar medicamentos para isso. Outras pessoas não, vão se beneficiar apenas de uma psicoterapia. E o objetivo da psicoterapia é essa reestruturação. Reestruturar. Vamos ajudar a pessoa a se entender naquele ambiente e como ela pode reagir de forma diferente ao estresse, né? Aos fatores ou aos desafios. Tá? Mas acho que o principal agora, quando a gente fala de burnout, é que as empresas têm que efetivamente começar a trabalhar e se preocupar bastante com a questão da saúde emocional, que está relacionada à saúde física, ou seja, as pessoas têm que pensar na saúde integral do indivíduo, aí do seu grupo. Bem, eu gostaria... Respondi a tua pergunta? Né? Sim, respondeu sim, doutor Eduardo. Bem, eu gostaria de agradecer aqui a participação, informação muito importante. Eu acho que está todo mundo ainda aprendendo, mas a gente tem que se preparar para isso. E com essa novidade, tanto as empresas, os empregadores, os empregados passarem a se atentarem mais para o ambiente profissional, ambiente de trabalho e cuidar da saúde mental desses funcionários. Doutor Eduardo, muito obrigado aqui pela participação, meu caro. Um bom trabalho, feliz ano novo e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, um feliz ano novo.